Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 5 de setembro de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Hoje, 23º domingo do tempo comum, o Evangelho é de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 31 a 37. Vamos juntos então hoje abrir os nossos ouvidos, ou pedir que o Senhor, na força e no poder do Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, para que a sua palavra possa entrar, ser compreendida e arder o nosso coração de amor. Que o Senhor também abra os nossos lábios, para que possamos ser instrumento de comunicação do seu amor, da sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, quase todas as curas que Jesus fez, elas apontam para algo mais, para uma cura espiritual, para um sinal que nós falamos messiânico, um sinal da ação de Deus através de Jesus, o Messias enviado. E de fato esse texto que nós ouvimos hoje com este milagre serviu tanto para aquele povo, reconhecer a necessidade de uma cura espiritual e o sinal do Messias, como serve também para nós hoje. Como eu gosto de dizer, esse é um texto também tipicamente excelente para a nossa academia, porque ele nos oferece muitos exercícios, muitas ideias, muitos insights para que de fato a gente fortaleça a musculatura da alma. Jesus já havia sido expulso dessa Decápole. O que é Decápole? É uma região formada por 10 cidades. Lembra do episódio onde Jesus expulsa os demônios para uma manada de porcos, lá os gadarenos, e aí eles levam Jesus para o alto do precipício, tentando empurrá-lo de lá. E é expulso então da cidade. Jesus já havia sido expulso dessa cidade, dessa região, e, no entanto, ele está de volta. São Marcos faz questão de dizer isso. Jesus saiu de novo da região de Tiro. Por que Jesus volta? Ora, porque ele quer oferecer a graça a quem
rejeitou. Deus continua insistindo, oferecendo mais e mais oportunidade de salvação. Foi assim com eles, é assim conosco. Deus não desiste de nós e da nossa salvação. Ele vai sempre oferecendo oportunidades. Agora nós já vemos um crescimento aqui em relação a esse povo. Se antes eles ficaram revoltados e expulsaram Jesus, agora eles parecem acreditar um pouco nessa possibilidade, nesse poder de Jesus. Porque eles vão até Jesus pedindo para impor as mãos sobre aquele homem e para que ele então ficasse curado. Ora, se eles não tivessem um mínimo de fé, não acreditassem que Jesus podia e tinha poder para isso, então não teriam ido. É claro que esse pedido e esta fé que aparece ainda é pequena, não está amadurecida. Talvez eles ainda acreditem no poder de Jesus apenas como um milagreiro que consegue fazer aquilo. Até porque logo depois também nós vemos como eles parecem querer ditar para Jesus o que deve ser feito. Olha, você vai fazer assim, impõe as mãos sobre ele que ele vai ficar curado. Mas Jesus faz de outra maneira, não faz como eles mandaram, não é? E é interessante a gente observar isso, porque nós não podemos dizer o que é que Deus tem que fazer, nós não podemos já traçar os caminhos para Deus. Ao contrário, Deus faz do seu jeito, na sua hora. É essa a proposta. Deus faz do seu jeito, na sua hora. E ainda mais, fazendo do seu jeito, na sua hora, Deus ensina para que a gente aprenda a aceitar o seu modo. Ele ensinou para Naamã, que achou que o profeta ia fazer um grande milagre ali na frente dele. E o profeta mandou que ele banhasse no rio. Ele ensinou para Jacó, ele ensinou para tantos. E ensina também para nós. Agora, nós vemos Jesus realizando o milagre, mas realizando o milagre diferente da maneira como eles queriam e pegando aquele homem, levando para longe das pessoas, ficando sozinho com ele. Jesus não quer holofotes, Jesus não quer fazer um milagre para aparecer. E ainda um ensinamento bem espiritual aqui. Jesus tira este homem da multidão, do barulho e de tudo que esse povo pode provocar. Um homem que não escuta, um homem que não fala, no meio de uma multidão bagunçada, cheia de coisas, que talvez aqui a gente pode fazer a leitura espiritual, causasse a surdez dele. Era tanto barulho, era tanta coisa que ele não tinha mais possibilidade de ouvir. O gesto de Jesus e a palavra forte e poderosa, Efatá, que quer dizer, Marcos faz questão de traduzir, abre-te. Ela não é um encantamento mágico, não é pirilim-pim-pim, não é abre-te sésamo. Efatá é uma palavra aramaica na língua de Jesus mesmo, a língua antiga, que quer dizer simplesmente abre-te. É uma ordem simplesmente que Jesus dá na sua própria língua, oferecendo a salvação com o seu poder. Ele faz bem todas as coisas. Ele tem o poder de abrir tudo. Abrir o ouvido dos surdos, a boca dos mudos. Tem muitas surdez em nosso meio.
e nós encontramos muitos significados para elas, né? São tantas as surdez, são tantas as mudez que nós vamos encontrar por aí, né? Tem gente que é surdo porque é indiferente aos lamentos e sofrimentos dos outros, dos pobres, dos doentes, dos necessitados e dos aflitos. Tem gente que é surdo porque se isola no seu mundo e não é capaz de acolher, de perceber a presença do outro. Tem gente que é surdo porque fecha os ouvidos aos conselhos e admoestações para o bem. Tem gente que é surdo porque não conversa com os filhos, não dialoga com a esposa, não ouve as reclamações da família, não sabe dar ordem, não sabe se colocar com postura digna. Tem gente que é surdo porque se deixa contaminar pelo pecado e não obedecem às leis, à justiça, o direito. Tem gente que é surdo porque tem o ouvido fechado para escutar a palavra de Deus. E tem gente que é mudo porque prefere ficar em cima do muro, fazer silêncio em forma de omissão. Tem gente que é mudo porque se omite. Tem gente que é mudo porque seus lábios não oram, não derramam uma prece diante do Senhor. Tem gente que é mudo porque onde deveria se posicionar, onde deveria ensinar e falar com sabedoria, não é capaz. Tem gente que é mudo porque não leva a boa nova de Deus e da salvação para a humanidade. Então são muitos os tipos de surdez e de mudez que podem nos atrapalhar nesta vida. Jesus se dedica a quem sofre, a quem está doente, a quem é colocado à margem da sociedade. Ele vem para curar. Ele pode e quer também curar a cada um de nós. Desse modo, o apelo deste texto do Evangelho é de que somos surdos e mudos em relação a Deus. Precisamos ser curados. A condição é ir até Jesus, porque Ele veio para nos salvar. E a advertência, quando Jesus faz aquela cura, Ele pede, não conte para os outros. Ou seja, terem um entendimento correto daquilo que Jesus veio fazer para nós, e não apenas olhá-lo como milagreiro, como alguém para resolver simplesmente os nossos problemas. E agora vamos à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. O primeiro passo, o alongamento, é o momento da oração, da invocação ao Espírito Santo. Quem sabe acendendo uma vela, sinalizando sua prece. Com a doença dos ouvidos e até com a surdez e mudez em relação a Deus, perde-se naturalmente a capacidade de falar com Ele ou falar dele. Então, a oração nos coloca de novo ouvindo e falando com o Senhor. Segundo passo, o aquecimento. O Papa Bento XVI diz assim: existe uma debilidade, uma doença dos ouvidos em relação a Deus, né? Nós somos surdos para Deus. Nós simplesmente não conseguimos ouvir mais, porque são demasiadas as frequências diferentes que ocupam nossos ouvidos. Então reflita um pouquinho, o que é que tem ocupado o seu ouvir e o seu falar? O que é que tem ocupado o seu ouvir e o seu falar? E o terceiro passo, o treinamento. Recorde hoje na sua oração a graça que você recebeu no dia do batismo. Éfatá, abre-te. O Senhor abriu os seus ouvidos e os seus lábios. Recorde na sua oração essa graça. Implore do Senhor que te toque, que abra a sua boca e os seus ouvidos para Ele, para ver também o sofrimento e a necessidade dos outros.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.